Bom, agora que o Brasil se tornou o centro das atenções ultimamente por todos os conflitos geopolíticos entre Trump, tarifas, Lula, o Alexandre de Moraes e todas as coisas que estão sendo discutidas nesse exato momento, isso mostra claramente como todo esse processo global vem acontecendo de desglobalização, descooperação e de rupturas, onde você está escolhendo qual que é o time que você vai começar a jogar a partir de agora, e o Brasil é uma peça essencial nisso e que, obviamente, traz bastante instabilidade e incertezas. E claro que meu objetivo aqui não é falar sobre os lados da história, cada um vai ter o seu, eu tenho certeza que os comentários vão estar cheios, mas falar um pouquinho das situações financeiras, né, e macroeconômicas, mas principalmente do sistema de pagamentos e a guerra que nós vamos ter a partir de agora para você, como investidor, pensar sempre um pouco melhor. Então, primeiro, eu fiz aqui algumas ressalvas num artigo no Substack falando da entrada do UnionPay, que é uma gigante de pagamento chinesa, né? Para quem não sabe, ela é uma concorrente do Visa e Master, mas não só concorrente como bandeira, mas ela tem um volume bem maior do que os dois. Inclusive, né? Obviamente é uma bandeira chinesa que começou ali com bastante transação dentro da China e que hoje já mais de 40% de todas as transações em cartões de débito e crédito são passados hoje fora da China. Então eu fiz um artigo bem completo sobre esse assunto, onde a presença dele está cada vez maior, né? Então você olha aqui, hoje literalmente o market share é maior do que a Visa, né, e Master, então é bem interessante. E eles estão consolidando agora a sua expansão no Brasil, onde a perspectiva é que nesse ano você tenha uma entrada mais significativa, né, para uma fintech lá que vai trazer os serviços para o Brasil. Só que ela já existia antes, você já tinha como fazer transações, mas era geralmente para chineses, estrangeiros que moram, que estão visitando o Brasil, etc. E aí você tem justamente essa bandeira aqui, né, um dos cartões aqui do Bank of China, por exemplo. Então isso aqui é bastante comum na Ásia e agora literalmente entrando no Brasil. Então ele já tem mais de 10 bilhões de cartões emitidos e vai começar a ser interessante porque isso vai totalmente ali contra a hegemonia hoje de Visa, Master, Amex, né, que é tudo baseado ali, Estados Unidos, Europa ou mundo ocidental, apesar de que nem a Europa mais pode ser considerada ocidental, totalmente ocidental nesse caso. Tá? Isso está tudo mudando ao mesmo tempo. Por outro lado, você teve toda aquela discussão, né, em relação a tarifas, a brigas ali com Trump, etc., que você está vendo acontecer nesse exato momento, escalando, né, e notícias vêm acontecendo ao longo do tempo, e aí com aquela discussão do famoso Pix. E o próprio Pix no Brasil, que já vem sendo adotado bastante, já faz parte da cultura brasileira pela sua facilidade de pagamentos, tem os seus prós e contras, obviamente, toda aquela questão em relação a privacidade ou bloqueio de contas, etc., mas ao mesmo tempo ela tem zero custo. Então isso simplesmente espalhou no Brasil e virou praticamente a melhor forma de pagamento, a forma mais conveniente de pagamento. Só que ela por si só também está fazendo a sua própria expansão, né? Então esse aqui é um dos sites que eu gosto de ver ali do Passageiro de Primeira, ele é bem bacana, o Fábio Vilela, conheço ele, e a equipe dele aqui passou um comentário bem interessante, né, sobre comércio ao redor do mundo que já passam a aceitar esse tipo de pagamento brasileiro, né? Onde você pode ir na Argentina, por exemplo, começar a fazer um pagamento no Pix, ou você pode ir para Paris, viajar, e instituições privadas no exterior já começam a usufruir disso porque sabem que é uma das formas prediletas do brasileiro de fazer pagamentos, principalmente agora que provavelmente a gente vai ter ali a inserção do Pix parcelado no Brasil, que é uma das grandes características que já se tinha com cartões de crédito, que você até hoje não tem nos Estados Unidos na modalidade de crédito, né, um parcelamento no cartão, e isso o Brasil já conhece há bastante tempo. Então, isso é mais uma das consolidações, principalmente nessa briga ali contra os Estados Unidos, você já tem a consolidação, né? O Pix é nosso e pode ser que ele se expanda ao longo do tempo. Então, você percebe claramente esse contraste, né? Então, o Brasil está saindo cada vez mais do estilo ocidental e ou criando o seu estilo próprio ou literalmente abraçando o estilo chinês, certo? Apesar de que na China você também tem a parte interna, digamos assim, o Pix deles, não vou comparar muito assim, mas
que é o WeChat, o Alipay, que são muito mais distribuídos para pagamentos eletrônicos dentro da China. Então, UnionPay é uma forma de você ter uma bandeira internacional e uma forma de você consolidar ao longo do tempo mais vias de escape, digamos assim, se você quiser fugir das garras ali do Império Americano, né? Ou para aqueles que detestam, vão falar o Império Estadunidense, né? Que está na moda agora, falar para quem detesta os Estados Unidos. E até agora você também percebe uma certa calmaria nos mercados. Então, assim, até agora você não vê nada se refletindo como uma má notícia, pelo menos no câmbio. Então, o câmbio continua bastante estabilizado, está até uma certa queda, 5,51 nesse exato momento em relação ao real, e o próprio Yuan também ali nos seus, segurando muito bem, né, nos seus 7,15. Só que essa história, como eu já disse antes, ela conta muito mais uma história sobre o próprio DXY e não dessas moedas em si, já que o DXY vem numa queda bastante forte. Eu já expliquei em vários outros capítulos como essa queda ela é alimentada por alavancagem em dólares. Então os dólares estão fluindo, o que é muito bom para toda a economia mundial, não vai criando nenhum problema para todos os países e empresas no exterior poderem servir a sua dívida já contraída, já existente. Então ela tem uma demanda por dólares. Mas por que eu estou falando sobre essa demanda por dólares? Porque tem todo o outro lado da história que vem crescendo da mesma forma na mesma região, que é o Brasil, a Argentina, né? A América do Sul em geral, que são as stablecoins. E aqui já para o lado cripto, segundo aqui nessa página da Fireblocks.com, ele já mostra que a América Latina tem o maior uso de stablecoins para pagamentos internacionais, comparados ali com a Europa, 58%, a Ásia, 53%, e a América do Norte, que, ironicamente, né, é a maior emissora, principalmente já que quase a totalidade das stablecoins que importam são focadas no dólar, você acaba não sentindo tanta necessidade se você mora nos Estados Unidos, porque o sistema é literalmente aqui, mas é muito mais importante fora dos Estados Unidos. E o brasileiro já conhece muito bem o USDT, o USDC, né, usando ali pela rede Tron, que é bem barato, a rede Ethereum, você pode escolher. E agora, com toda a questão do Crypto Week que teve nos Estados Unidos, você agora tem uma consolidação da forma de pagamento stablecoin. Nesse exato momento você está tendo toda uma revolução de vários processadores de pagamento, inclusive Visa e Master, exatamente correndo atrás para fazer esse tipo de processamento acontecer. Só que quando você contrasta com o outro lado da história, quando a gente volta para o nosso UnionPay, ele vem justamente de um país que baniu criptos, certo? Então é proibido hoje, até ele bane e desbane, né? A China ela faz os dois, ela vai e volta, porque ela tem um controle de capital bastante forte e cartões da UnionPay, por exemplo, não vão ser compatíveis com o Tether, por exemplo. Então, assim, stablecoins. Então fica uma dualidade bem interessante que eu queria trazer para você poder pensar, né? E novamente, isso aqui foi o último artigo que eu fiz sobre esse processo. Se você quiser ver mais detalhes, né, eu falo sobre toda a parte de stablecoins, você pode entrar no link da descrição aqui abaixo para também ver o meu Substack mais em detalhes. E você também acaba numa situação onde talvez o Brasil tenha que escolher, ok, para que lado que eu vou, né? Eu vou para o lado aqui dos Estados Unidos e tento me manter no dólar, porque o dólar está ganhando cada vez mais força por esse movimento de stablecoins, obrigando a compra da dívida americana, ou eu vou para o lado chinês, porque afinal de contas o Brasil precisa ser soberano, ele tem o seu próprio PIX, é melhor a gente focar nas inovações locais. Então essa decisão, digamos assim, ela está chegando cada vez mais próxima. E é claro que nesse momento a gente já vê um alinhamento muito maior com a China do que com os Estados Unidos, né? Se você não tem nenhuma relação diplomática, e isso se reflete nas formas de pagamento. Isso também se reflete na forma que o brasileiro já vive hoje, né? Quando você tem aquela facilidade que você tem hoje de câmbio, quando você usa lá empresas como Nômade, como bancos digitais, etc. Tudo isso pode começar a trazer um risco maior de você não ter
ter mais essa infraestrutura dependendo de toda a negociação que acontecer a partir de agora, dos desdobramentos geopolíticos. Então não estou dizendo que uma coisa ou outra vai acontecer, você pode ter os sistemas coexistindo e criar uma concorrência saudável, só que isso se nós estivéssemos num livre mercado, e as coisas mudam muito mais rápido do que você imagina quando você começa a ter determinadas brigas, determinadas sanções, cortes específicos. Então tudo isso deixa a coisa muito mais difícil de você saber o que fazer. E aproveitando para aquelas pessoas que gostariam de ter, às vezes, uma ajuda ao vivo, onde pode conversar comigo, etc. Um grupo de pessoas que estão fazendo estratégias específicas hoje para justamente navegar todas essas incertezas criadas no Brasil em 2025. Você pode se unir na nossa jornada Omnimacro. As inscrições aqui estão abertas para você poder fazer parte do grupo, acompanhar tudo que nós já fizemos e eu poder ajudar você nessa próxima etapa, porque nunca ficou tão difícil saber o que fazer em relação aos seus investimentos. Mas até falei para o pessoal no nosso último encontro que hoje em dia não se trata nem de saber qual que é o maior retorno, mas se trata de saber a segurança do seu próprio capital e o formato que você vai querer escolher a partir de agora. E existem saídas para um, saídas para outro, riscos para um e mantém uma determinada jurisdição ou outra, então deixando a coisa mais fragmentada e mais complicada, e é para isso que a gente criou essa jornada Omnimacro também. Então, pessoal, vai ser bem interessante, né? Como sempre eu digo, né? A cena dos próximos capítulos, porque nós estamos diante dessa fricção com dois sistemas completamente diferentes e talvez, dependendo de como uma coisa vai ou outra, você já não tenha mais essa opção no futuro. Então, e obviamente cada um, infelizmente, também no mundo das finanças, você acaba tendo essa dualidade, né? Essa polaridade gigantesca que nós vivemos hoje. Cada um vai defender achando que tem a melhor solução, mas o que importa é a segurança dos seus investimentos, do seu portfólio e principalmente da sua família.